Eu vou estar mostrando aqui agora um pouco do sistema de gestão para transporte rodoviário. Vou mostrar aqui as principais telas e depois a gente faz mais uma apresentação detalhada passando por cada parte do sistema. Eu vou fazer um login aqui num usuário genérico de demonstração. Aqui a gente tem a parte inicial, né, que seria a tela de dashboard. Aqui a gente não consegue ter todas as informações porque o sistema precisa estar alimentado com mais tempo, né? Para ele trazer os dados mais consolidados. Aqui tem pouca coisa cadastrada ainda, mas a gente entrando em cada opção aqui já dá para ter uma boa noção de como o sistema gerencia e trabalha com todos os dados. Aqui a gente tem a parte de viagens. Aqui a gente cria uma viagem para cada destino, né? Para cada veículo, vamos dizer assim. E aqui a gente já consegue criar essa viagem antecipadamente e tá fazendo, tá gerenciando a venda das poltronas. Aqui já tem algumas viagens criadas, já foi feita algumas vendas e aqui a gente tem uma lista de vendas que já foram efetuadas com os status, né? O que foi pago, o que está pendente. Mas em relação ao funcionamento inicial do sistema, o que acontece? No caso aqui, a gente vai estar gerenciando a frota e as viagens em si. Então, para iniciar o sistema, você, um exemplo, fazendo o cadastro e começando a operar o sistema com os dados zerados, qual que seria o passo a passo? A gente tem uma opção aqui de frota, onde seria o primeiro cadastro inicial, o cadastro de um veículo. No caso aqui, a gente tem opções de placa, modelo, um número de identificação que pode ser um número do carro, ou um apelido que seja. Às vezes a empresa tem um ônibus que é o cama, que é um leito, semileito, ou se a empresa gerencia os veículos por número, né? Veículo 202, 203, 204. Aí tem como personalizar, tem uma opção de cadastrar ano de fabricação do veículo. E aqui a gente tem uma opção de status, que a gente pode ativar ou desativar o veículo para não, caso o veículo esteja em manutenção, por algum motivo, não conseguir abrir viagem para aquele carro e não ficar informação errada, né, no gerenciamento. Vou cadastrar aqui um veículo de teste, colocar aqui placa ABC 2233, modelo do veículo. Essa questão do modelo do veículo é uma parte importante. Isso aqui a gente sabe que a maioria dos ônibus, eles não são padrão em relação às poltronas, né? Existem muitas personalizações em questão de quantidade. Tem os modelos básicos, mas existe muita personalização. Então a gente consegue, o sistema está configurado para fazer essa personalização. Eu vou mostrar para vocês aqui, tanto em questão de carro com dois andares, né? Carro com um andar só. E a gente consegue personalizar a quantidade de lugares, a posição de poltronas, né? Para criar o mapa do ônibus, para ficar mais didático. Aí o sistema ele já vem com. Aqui tem vários modelos criados, né? Que foi fazendo vários testes. Mas assim que você carregar o sistema pela primeira vez, ele vem acho que se eu não me engano, está com dois ou três modelos de ônibus genérico, que seria o ônibus UDD, 42 lugares, e o ônibus LD, 42 lugares. Mas isso a gente consegue estar personalizando e no dia, caso a pessoa comece a implantação, fazer o onboard do sistema, a gente vai estar
pegando todos esses detalhes com o cliente para estar criando esse mapa exclusivo de acordo com os veículos. E dá para criar de vários jeitos, né? Carro com aqui, ó, 29 lugares, 43, 28 lugares, até carros menores, minivan. Então dá para personalizar bastante coisa. Aqui eu vou estar escolhendo esse cama aqui, 29 lugares, identificação aqui, vou colocar só cama, ano aqui não precisa, status ativo e cadastrar o veículo. Aí o veículo foi cadastrado, veículo cama, 29 lugares, está como ativo. Uma vez o veículo cadastrado na frota, a gente tem que fazer a criação das rotas. Aqui já tem algumas rotas criadas. Vamos criar uma rota para aquele carro. Essa rota aqui é como se fosse a linha de um ônibus comercial, né? Geralmente a empresa trabalha em uma região e ela tem ali sempre aquele destino que mais repete. Mas pode ser que aconteça uma excursão, uma viagem ou outra diferente fora do padrão da empresa ali. Aí tem como fazer a criação dessa nova rota. Mas no geral, pelo que eu acompanho, as rotas são mais fixas, né? Então aqui no caso a gente vai criar uma rota vamos fazer aqui BH São Paulo, fazer resumido aqui para agilizar, mas daqui pode personalizar a gosto para ficar mais detalhado. O ônibus aqui eu vou selecionar o carro que eu cadastrei lá, né, que é o Cama, esse Cama DD placa BC 2223. A distância aqui vamos colocar 400 quilômetros. Aqui tem a opção de colocar a duração média da viagem em minutos. Vou cadastrar aqui 180 minutos. E aqui vem uma parte importante da rota de viagem, que é a parte de pagamento. O que acontece? Aqui a gente configura a parte de embarque. Se aquela rota vai ter mais de um embarque, se tem valores diferenciados para cada embarque. Então, por exemplo, aqui a gente vai sair de BH para São Paulo. Então, quem vai embarcar em BH, a gente coloca aqui o primeiro embarque em BH. Vamos supor que a passagem vai ser R$ 300. De BH para São Paulo, vamos colocar que vai ter um segundo embarque em Pouso Alegre. E o valor da passagem vai ser 220. Aqui a gente coloca mais uma parada em extrema. Colocar aqui o valor de R$ 180. E essa opção do KM aqui seria o KM inicial de distância até São Paulo. Deixa zerado aqui por enquanto. Fazer o cadastro. E a rota foi criada. BH São Paulo. E aqui a gente consegue ver os pontos de embarque e os valores de cada embarque. Isso é para registrar na hora de fazer a venda da poltrona, para ficar organizado e gerar a parte do financeiro. Então a gente tem a frota criada, a rota criada. Aqui a gente tem a opção do passageiro, o cadastro do passageiro, no caso do cliente, né? A gente tem tanta opção de cadastrar aqui pela tela de passageiros, fazer um cadastro mais completo, nome, CPF, telefone, RG, data de nascimento, e-mail, CEP para colocar endereço, fazer um cadastro mais completo. E dá para fazer um cadastro rápido lá pela área de vendas da poltrona.
que a gente vai ver a opção lá. Aí aqui a gente consegue gerenciar os passageiros. Então, vamos vir aqui para a aba da viagem. Então, vamos criar uma viagem para aquele veículo lá. Então, aqui a gente vai selecionar o carro. E aqui a gente tem a opção de rotas criada para aquele carro. Então, pode ser que esse carro faça mais de uma rota em dias diferentes. Então, você pode criar mais de uma rota lá para o mesmo carro. Se a gente pegar aqui, ó, esse DD eleito, aqui, ó, ele tem 3 rotas criadas. Vamos selecionar o campo DD aqui. A rota é SBHSP. Aqui a gente coloca a data da partida. Vamos falar que esse carro vai sair no domingo às 8 horas. E a gente cria a viagem. Aqui a viagem está sendo criada. Aí, ó, a gente tem aqui, ó, a viagem. Aí aqui ele criou a viagem 28, rota BH São Paulo, data saída, horário, o veículo, modelo. Aqui ele mostra a taxa de ocupação do veículo. E aqui a gente tem a opção de ver as poltronas para gerenciar as poltronas vendidas. Opção de finalizar a viagem, imprimir o mapa. Vamos ver aqui, aqui está aparecendo desalinhadas as poltronas, mas isso aqui já está sendo renderizado, corrigido, para mostrar as poltronas alinhadas, né? Tá fora do alinhamento. E nesse carro aqui, ele está configurado para 2 andares, né? O carro Cama tem modelos que são 2 andares. Aí aqui ele mostra como andar superior e andar inferior. E para fazer a venda é bem simples. A gente escolhe a poltrona. Aqui a gente coloca o nome do passageiro. Se for um passageiro recorrente que já viajou com a empresa, ele vai estar aqui no banco. Então você começa a digitar o nome, ele já faz a busca, mostra aqui os nomes. Pode fazer a pesquisa. Então, seleciona aqui, ó, Gabriel Ferreira. Aí ele já busca CPF, telefone. Isso aqui, esses dados que ele busca é só para visualizar e confirmar que realmente é aquela pessoa. E aqui vem a questão do ponto de embarque. Aí aqui a gente vai informar onde essa pessoa vai fazer o embarque. Se é BH, se é Pouso Alegre, se é Extrema, e já informando a questão do valor para a parte do financeiro. Então vamos fazer essa primeira aqui para BH. Vamos colocar aqui forma de pagamento. Vamos colocar como que vai ser crédito. Essa forma de pagamento aqui, existe a possibilidade da pessoa, um exemplo, ela fala que vai pagar no Pix, já faz a reserva, só que ela não fez o Pix ainda, ela vai fazer o Pix. Então a gente pode colocar como reservado. Então ela está uma poltrona pendente, ela já está reservada para essa pessoa, mas ainda está pendente de pagamento. Então isso aqui é uma forma que a gente tem de gerenciar essa parte do financeiro. A pessoa mandou o Pix, a gente vem aqui no sistema e confirma o pagamento dela. O pagamento foi confirmado, poltrona vendida. Aqui está a confirmação e a gente tem a opção de cancelar a venda. Às vezes o cliente teve um imprevisto lá e mandou mensagem que não vai comparecer. Aí você consegue estar fazendo o cancelamento da poltrona e liberando a poltrona para ser vendida para outra pessoa. Vamos fazer mais umas vendas aqui para gerar um relatório. Colocar aqui que embarque vai ser em Pouso Alegre, aqui vai ser no crédito, confirmado. Poltrona 9. Pagamento aqui vai ser dinheiro, ficar reservado. 13 não, né? Aqui 14. É, Chama Ferreira, vai ser no Pix também.
Vou fazer mais uma ainda aqui. Repetir aqui esse nome. Esse é crédito. Vou colocar débito nesse daqui. Então, até o momento, nós temos quatro poltronas vendidas, uma reservada, de um total de 29. Temos quatro disponíveis ainda para venda, que também mostra o status. E aqui dentro da viagem, a gente tem a opção de imprimir. Imprimir aqui está faltando uma informação aqui que não está aparecendo, mas vai ser atualizado. Isso aqui é o mapa do carro. Então aqui ele gera para a gente o mapa, é, mostrando o resumo aqui, ó, o modelo do carro, a empresa, a data da viagem, os pontos de embarque e o total de pessoas para cada embarque, para gerenciamento. Isso aqui é uma ficha para o guia, né? Para o guia da viagem, para ele estar fazendo o check-in ali, recebendo as pessoas no dia do embarque. Então ele consegue monitorar, saber quem que está em cada poltrona, onde que vai ser o embarque de cada um. Aí isso aqui é a opção para fazer a impressão, para fazer o check-in ali para cada embarque, para monitorar. E aqui a pessoa pode ir marcando as pessoas que vão chegando, colocando alguma observação, para estar dando início ali à viagem. Aqui também tem o piso inferior, aqui mostra o status de ocupação, né? 5 de 29. E aqui a gente também tem a opção de imprimir o mapa novamente, finalizar a viagem. Aqui ele sempre vai ter o filtro das colunas de passar de viagens finalizadas e canceladas, se acontecer por algum motivo. E aqui ó, o bom das ativas, que à medida que as viagens forem acontecendo, por exemplo, às vezes é uma excursão de 3 dias, o carro já foi e voltou, e você já marca a viagem ali como finalizada, já verifica as pendências, né? Se pode acontecer da pessoa viajar e por algum motivo ela ficou de passar cartão, e não acertou ainda, às vezes a viagem já aconteceu e você precisa gerenciar essa parte financeira. Então, fez o gerenciamento ali, finalizou, tá tudo ok, você pode finalizar a viagem, aqui ele pede a confirmação, você finaliza a viagem e libera o fluxo aqui das viagens ativas. Aqui mostra como viagem finalizada e você consegue voltar, gerenciar, ver se tem alguma coisa pendente ainda para tá fazendo o gerenciamento. E, e a rotina seria essa. A viagem ali criada, você vai ter o período ali de fazer para estar fazendo a venda das poltronas, né? Tá fazendo a venda das poltronas. E a gente tem aqui uma seção consolidada da parte de vendas. Aí aqui está engloba todos os veículos. Aí aqui já tem um overview de status, de valor, forma de pagamento, qual a pessoa e a data e qual viagem que a pessoa estava. Aqui tem a opção também de confirmar, igual que a gente tem esse pagamento pendente para essa viagem aqui. Às vezes a pessoa fez o Pix lá, mandou uma mensagem, você vem aqui e coloca como confirmado. Esses aqui com status de finalizada, a viagem já foi finalizada, então a gente não teria a opção de cancelar para estar liberando a poltrona, né? Só a opção de confirmar o pagamento que estava pendente. E aqui ele faz um filtro aqui, um consolidado das informações, o total recebido, o total a receber, o que está pendente. Aqui nós temos filtros, né, de todas as pagas, só as pendentes, do mês, últimos 7 dias, de hoje. Aqui dá para fazer um filtro por data.
Vamos, passageiro nós já passamos. Aqui nós temos uma opção de despacho de bagagem para fazer o gerenciamento por despacho de bagagem por passageiro. Então aqui um exemplo a gente tem a gente escolhe uma viagem ativa, tipo uma viagem que vai ter uma passagem despachada, acho que essa aqui tem. Aqui tem um despacho da bagagem, tem a opção de colocar foto do despacho. Isso aqui é uma opção criada mais pensando em ônibus que faz excursão para tipo para o Brás, para alguns setores de compra, assim, que o pessoal ou envia encomenda, ou quem está na excursão ali do bate-volta, às vezes ela despacha ali vários volumes, né? São 3 fardos, 5 fardos que tem que ir etiquetando e monitorando. Foi uma solução inicial pensada para essa finalidade, para estar acompanhando, que aí tem a opção de colocar valores também. Às vezes a pessoa está nesse tipo de discussão ali de para fazer compras, né? E ela tem direito a 3 volumes e o que passar ali ele paga um excedente por volume. Então isso aqui essa bagagem aqui, ela está mais configurada para essa finalidade e vai ser implementado, já está sendo implementado também a questão da parte de encomenda, né? Tem muito ônibus que traz encomenda, então vai ter uma parte específica para gerenciar essa parte da encomenda. Aí aqui a gente tem a opção de cadastrar lá o ticket que foi colado lá na bagagem para identificar. A gente vai ver essa opção. Aqui está com fotos genéricas só de teste. Passageiros a gente já viu. Vamos ver aqui a parte do financeiro. A gente tem um dashboard da parte financeira, valor recebido, valor a receber, ticket médio das viagens, receita de bagagem, que estão consolidado um gráfico da receita mensal. Aqui tem os contas a receber pendentes, uma breve lista. As rotas, aqui ele mostra as rotas que tem mais receita, um consolidado. Aqui um consolidado por forma de pagamento, valor comparativo aqui de mensal, valor mensal, mensal anterior e o mesmo mês do ano passado, para fazer uma comparação aí de contar o mês, se tá melhor, se está pior, se está na média. A gente tem aqui uma opção de contas a pagar, que é a parte de gerenciamento da empresa de despesas, né? Então aqui todas as categorias em aberto, todas. Aqui a gente não tem nenhuma conta, vamos lançar uma despesa aqui. Categoria, vamos colocar aqui um aluguel, um valor de 1.200. Colocar aqui aluguel loja, data de vencimento, aluguel vence todo cadastral do mês que vem. Falar que o aluguel vence todo dia 10. Competência aqui vai ser dia 10 também. Um pagamento que ele não foi pago ainda, então fica em vazio, que a gente pode colocar a forma de pagamento. O pagamento vai ser em boleto. O fornecedor aqui pode deixar em branco. O veículo aqui, se for um lançamento específico com uma despesa de veículo, você pode estar informando o veículo aqui. No caso aqui é uma despesa, vamos dizer assim, de uma loja, de um galpão da empresa. Tem um campo aqui para colocar observações e aqui a gente tem uma opção de fazer a conta recorrente. Então, no caso aqui, ele é um aluguel, uma conta recorrente, você tem um aluguel para pagar todo mês, você já criando, né, essa, pode estar criando essa recorrência, ele vai criar 6 meses para frente ali, para todo mês você não ter que estar fazendo
o lançamento. Igual aqui a gente tem a opção de gerar 6 parcelas ou gerar 12 parcelas, pode gerar aí já para um ano também. Vou gerar 6 aqui para não poluir muito a tela. Então a gente vai fazer o lançamento aqui da despesa do aluguel. Se a gente pegar um consolidado de tudo aqui, ó, aí ele mostra os vencimentos, mês 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então isso aqui já dá para fazer fazer o gerenciamento. Aí aqui ele mostra o status, né, como em aberto, e aqui como já passou do prazo, hoje são 26 do 6, e aqui está com vencimento para 10 do 6. Então ele consta como atrasado. Vou colocar aqui só para mostrar só esse mês. Aí aqui a gente tem a opção de estar excluindo, ou editando, fazendo alguma modificação, e a opção de baixar essa conta. Então chegou ou no dia 10, o dia 9, dia 8, que seja, como você gosta de gerenciar suas despesas, fazendo pagamento, você fala assim, ah, não vou pagar dia 10 mesmo, vou fazer o pagamento hoje. Então você vem aqui na lista, o aluguel já foi pago, foi pago. Eu venho aqui, dou baixa, aqui tem a opção de fazer algum ajuste, às vezes você está fazendo pagamento, ganhou algum desconto no pagamento, pela forma de pagamento, ou está pagando uma conta ali, por algum motivo você esqueceu, atrasou e está pagando uns juros a mais, você consegue já estar informando o valor real que foi pago e já está confirmando o lançamento. Aqui ele já muda o status para pago. Aí aqui tem o filtro, mostra as pagas em abertas, só as contas pagas. Que a gente tem a opção de reabrir a conta por algum motivo, você lançou e teve algum equívoco lá, e você precisou reabrir a conta, deixar ela pendente novamente, tem como deixar ela pendente. Vou fazer mais um cadastro aqui, vou colocar vou lançar aqui uma conta de energia, valor de 350, coloquei energia na descrição, vencimento, vou colocar aqui o dia 29, competência vai ficar dia 29 também, essa conta vai ser recorrente também, sim, conta de energia. Aí, se eu listar por mês aqui, ó, ele já me mostra as contas pendentes para esse mês, o que já foi pago, o que está em aberto, e aqui ele mostra as pendências, né? O total de contas para o mês seria 1.550, já foi pago 1.200, está em aberto pendente 350, atrasado no momento não tem nenhuma. E basicamente é isso. É lançar aqui, organizar todas as despesas, né, para fazer um controle. As contas que forem recorrentes, dá para já lançar a recorrência. E um exemplo, se eu fizer um filtro, eu consigo pegar qual que seria minha despesa para o próximo mês. Então, mês 7 eu tenho o aluguel dia 10 em aberto, tenho a conta de energia 29 do 7 em aberto. Então, à medida que você for cadastrando aqui, você já tem uma previsão que vai ser o seu custo mensal. E à medida que for fazendo for entrando alguma despesa, algum imprevisto, uma manutenção de veículo, que não é aquela coisa assim de rotina do dia a dia, você vai criando o lançamento para ter o controle geral das despesas. E aí aqui nas despesas a gente tem uma opção de cadastro de categorias. Aqui já vem com umas categorias padrão, né, básica. Aí que tem uma categoria para veículo, administrativo, operacional, pessoal e outros.
e a gente consegue estar adicionando mais categorias.